Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Ilimitado. Hoje vamos falar sobre o Egito Antigo. Vamos falar sobre os faraós, sobre as pirâmides do Egito, sua cultura, alimentação e muitas outras informações. Antes de começar o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. No final do período conhecido como Pedra Lascada, quando os antepassados do homem começaram a produzir os primeiros artefatos de pedra lascada, o clima árido no norte da África tornou-se cada vez mais quente e seco, forçando as populações da área a se concentrarem ao longo do Vale do Nilo, que se localiza nos territórios do Egito e do Sudão, sendo até hoje o maior rio do planeta. Com uma extensão de 6.842 quilômetros, o rio era um rio de ciclos constantes e de fácil controle. A palavra Nilo é oriunda do latim Nilus, que deriva do grego Neilos. Os egípcios chamavam o rio Nilo de Aur ou Ar, que significa negro. No decorrer da história, o rio Nilo sempre desempenhou um papel fundamental para diversas nações, especialmente para a civilização egípcia. Diante da gigantesca importância desse recurso hídrico para o território do Egito, o historiador grego Heródoto do século V a.C. declarou: "O Egito é a dádiva do Nilo." Os egípcios utilizaram sua inteligência e construíram diversos canais de irrigações para levar águas do rio Nilo a regiões mais distantes. A planície fértil do Nilo deu aos homens a oportunidade de desenvolver diversas técnicas para cultivar plantas e alimentos. A caça e a pesca também eram realizadas. Animais aquáticos eram consumidos com frequência pelos egípcios. Eles tinham a caça e a pesca como uma das suas principais fontes de alimentos. Os artesãos eram pessoas que não trabalhavam nas lavouras ou em outras atividades como os camponeses. Eles, juntamente com os escribas, conseguiram deixar o legado que conhecemos hoje, desde artefatos pequenos até os maiores. Os artesãos foram os responsáveis por toda a beleza decorativa do Egito. Usavam instrumentos que foram retratados em pinturas e que resistiram ao tempo, como formão, machado, serra, arco e outros. Formavam uma classe de minoria, e a profissão costumava ser hereditária, ou seja, de pai para filho. O aprendizado era feito ainda na infância, pois precisavam ter experiência para trabalhar com as ferramentas de pedra, bronze e cobre, e tinham que dominar as regras rígidas da arte. No decorrer da carreira, os mais habilidosos eram selecionados para trabalhar exclusivamente para o faraó e para a nobreza. Os que não conseguiam se destacar acabavam trabalhando nas cidades e produziam artefatos para a população local. No Egito Antigo, sexo antes do casamento, relações extraconjugais, uma terceira pessoa na relação sexual e atos que remetiriam aos sadomasoquistas eram comuns. No século XIX, na localidade próxima ao Vale dos Reis, foi encontrado um dos mais antigos documentos com conteúdo erótico da humanidade, o Papiro de Turim. Infelizmente, o mesmo não se encontra em perfeitas condições. No momento, ele está no Museu Egípcio de Turim, na Itália. No Império Antigo, o Egito usava específicas unidades militares, com uma certa hierarquia militar aparecendo no Império Médio. Pelo Império Novo, os militares egípcios eram separados em 3 ramos principais: a infantaria, as bigas e a marinha. As tropas da infantaria foram parcialmente recrutadas e era algo voluntário. As bigas, por sua vez, foram introduzidas no final do segundo período intermediário, antes do Império Novo. Os militares egípcios eram principalmente transportados por navios da marinha. Os soldados egípcios usavam arco e flecha, maça, machados, espadas, punhais, cimitarras curvas, além de longas lanças e escudos. A escravidão no Antigo Egito foi estabelecida no Novo Reino entre os anos de 1550 e de 1175 a.C., com escravos e os servos. Interpretações de evidências textuais sobre escravos no Antigo Egito são contraditórias e tem sido difícil diferenciar entre o escravo e o servo, pelo uso da palavra apenas. Existiam 3 tipos de escravidão no Egito Antigo. São eles: a alienação fiduciária, o trabalho forçado e a escravidão.
Na alienação fiduciária, a maioria dos escravos eram prisioneiros de guerra. Todos os cativos civis ou militares tornavam-se uma fonte real de recurso. No trabalho forçado, trabalhadores eram recrutados para projetos como exploração de pedreiras, a construção de pirâmides. Eles recebiam um salário conforme suas habilidades. Os trabalhadores recrutados não eram considerados propriedades de outros indivíduos como os outros escravos. Na modalidade de trabalho escravo, os antigos egípcios poderiam vender-se como escravos em uma forma de trabalho forçado. Geralmente essa escolha não era feita pelo livre-arbítrio, mas sim pela incapacidade das pessoas pagarem as suas próprias dívidas. O credor quitava a dívida, pegando a pessoa como escravo, junto com os seus filhos e sua esposa. O devedor também tinha que desistir de tudo que ele possuía. Os camponeses, no entanto, também eram capazes de se vender como escravos por comida ou abrigo. Os antigos egípcios falavam uma língua que continha palavras do sudeste da Ásia e também dos idiomas do norte da África. No começo, o Egito era habitado por povos que viviam em clã, mas cooperavam quando havia problemas comuns, mas tudo mudou com a formação do Reino do Baixo Egito ao norte e o Reino do Alto Egito ao sul. Por volta de 3200 a.C., um líder político chamado Menés conseguiu a façanha de unificar o Alto e o Baixo Egito em uma só nação, dando início ao período faraônico, posto ao qual ele assumiu e se transformou no primeiro faraó do Egito. A palavra faraó vem da versão grega da Bíblia, que se deriva da expressão egípcia perra, a grande casa, que se referia ao palácio real, sede do poder. Os egípcios não usavam esta expressão para se referirem ao seu soberano. Eles utilizavam tais termos como Nezu, rei, ou Neb, senhor. Contudo, a tradição consagrou o uso da palavra faraó para se referir aos reis do Antigo Egito. O Antigo Egito teria sido governado por nada mais nada menos do que por 404 faraós, passando por incríveis 31 dinastias. Tais reinados duraram milênios. Falando um pouco sobre a hierarquia do Egito, no topo da pirâmide temos o faraó. Ele era o senhor do Egito. Abaixo temos os sacerdotes. Eles eram responsáveis pelos rituais, pelas festas e atividades religiosas do Antigo Egito. Depois temos os nobres. Os mesmos possuíam cargos elevados no exército e na administração do Egito. Abaixo temos os soldados e chefes de exército. Eles eram responsáveis pelos treinamentos militares, pela defesa do Egito e, é claro, do seu soberano, o grande faraó. Abaixo temos os escribas. Eles escreviam através de hieróglifos diversos documentos, tais como cobranças de impostos, leis e informações cotidianas. Abaixo dos escribas, nós temos os comerciantes. Graças a essas pessoas, o Egito pôde desenvolver uma economia baseada também no comércio e na circulação de riquezas entre o seu povo e as civilizações vizinhas, contribuindo assim para o crescimento do Egito. Agora chegou a vez dos artesãos. Eles trabalhavam nas oficinas do faraó, dos nobres e dos templos, fabricando vários produtos. Depois nós temos os camponeses. Esses eram 90% da população. Eles cultivavam as terras e estavam sujeitos a pesadas taxas de impostos, tendo uma vida muito difícil. Uma vida mais difícil que a dos camponeses, só a dos escravos. Esses não tinham direito algum. Eles eram obrigados a realizar qualquer tipo de trabalho, estavam sujeitos a todo tipo de castigo e punições, inclusive até a própria morte. Vamos falar um pouco sobre os deuses. Os egípcios cultuavam diversos deuses, com papéis e características variadas. Eles eram cultuados em todo o Egito, alguns deles inclusive chegando a serem cultuados até na Europa. Existem deuses em diversas combinações, totalmente humanas, inteiramente animais, com corpo de humano e cabeça de animal, com o animal inteiro no lugar da cabeça. Nós temos o deus Ra, ele é responsável pela criação do mundo. Nós temos o deus Osíris, ele é descendente de Ra. Osíris é o deus do julgamento, do além e da vegetação, sendo considerado um dos mais importantes e populares da mitologia egípcia. Ele decidia se as pessoas iriam reencarnar ou perder a vida no além. Temos a deusa Ísis, ela foi a deusa do amor e da magia, considerada também como a mãe de todo o Egito. Temos o deus Sete, ele era o deus do caos. Ele é responsável pelas guerras e por toda a escuridão. Temos o deus Horus.
O Horus é o deus solar dos céus e um dos mais importantes da mitologia egípcia. A imagem de Horus está associada ao firmamento. Anupo, como ficou conhecido pelos gregos, é o deus egípcio antigo dos mortos e moribundos. Ele guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo. Anubis era sempre representado com a cabeça de chacal. As pirâmides do Egito são antigas estruturas feitas em alvenaria, construídas pela civilização do Egito Antigo. Hoje, existem cerca de 140 pirâmides identificadas. A maioria delas foi construídas como túmulo para os faraós durante o período do Antigo e do Médio Império. As mais famosas pirâmides egípcias são aquelas encontradas na necrópole de Gizé, também chamada de Pirâmide de Gizé. Estão nos arredores da cidade de Cairo. Diversas pirâmides de Gizé estão entre as maiores estruturas já construídas desde a antiguidade. A pirâmide de Quéops, em Gizé, é a maior pirâmide egípcia, cuja altura chegava a mais de 140 metros. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que permanece de pé. Este complexo de monumentos antigos inclui os 3 complexos de pirâmides conhecidos como as Grandes Pirâmides, a estrutura maciça conhecida como a Grande Esfinge, vários cemitérios, uma vila operária e um complexo industrial. A palavra pirâmide não provém da língua egípcia. Formou-se a partir do grego pira, que quer dizer fogo, luz, símbolo, e midos, que significa medidas. Ficamos por aqui, esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima!